Os irmãos podem tomar o seu assento. A presença de Deus, ela é perceptível. É quase palpável. Como é bom poder estar na casa do Senhor, entoando louvores a Ele, bendizendo o Senhor, reconhecendo o seu senhorio. E eu quero agradecer a Deus. Eu sou meio menino, né? De vez em quando eu faço umas coisas que o pessoal dá risada, né? Eu falo assim: obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Deus, por estar aqui nessa casa. Não é demagogia nenhuma e não é para acrescentar nada do que eu vou falar, mas essa daqui eu tenho no meu coração, essa casa de oração, como uma segunda casa. Eu, há muitos anos atrás, já congreguei na Quadrangular, e eu falava para o reverendo Oswaldo: eu não tenho como não falar, né? Eu fico emocionado porque eu tinha um amigo, talvez muitos aqui não saibam, mas ele me indicou para ser presidente do Conselho de Pastores. É um menino, ele foi voto vencido, mas ele enxergava algo em mim que talvez outros não enxergavam. E a gente tomava uns cafés juntos, e um dia eu falei para ele assim, eu estou muito feliz onde eu estou, porque onde eu estou também foi a casa dele, né? As nossas igrejas são co-irmãs, as nossas histórias se confundem, né? A Igreja Brasil para Cristo, quando eu olho a história da Quadrangular, a nossa igreja é um pouco quadrangular, né? A nossa igreja é um pouco, a Brasil para Cristo é um pouco quadrangular, se mistura ali, né? O missionário Manuel de Melo pregava nas igrejas da Quadrangular, e eu falei para ele um dia, se um dia eu tiver que sair lá da minha igreja, eu venho congregar aqui nessa igreja. Eu me emociono, porque esse é o sentimento. Um dia nós vamos congregar juntos novamente. Aleluia. Um dia nós vamos congregar juntos novamente. Nós vamos adorar aquele que vive e reina para sempre. Como é bom estar aqui e rever alguns irmãos, alguns pastores, amigos aqui, pessoas que a gente nutre esse carinho durante esse tempo todo. Muito bom mesmo. A pastora Dália te perguntou, o pastor Moacir também, cadê a esposa? A esposa está num casamento. Eu saí do trabalho, fui para o casamento, me encontrei com ela lá, eu falei: você fica me representando. Na hora que alguém falar: cadê o pastor Daniel para orar aqui? Eu falei: você vai orar no meu lugar. Porque eu já abri mão de comemorar meu aniversário para estar no altar de Deus, e não me arrependo disso. Eu já abri mão de festas para fazer a obra dele, algumas vezes em viagens missionárias, em muitos lugares. Enquanto a família estava festejando, eu estava numa festa que é muito maior. É isso que a gente às vezes tem que entender. Está começando hoje, é hoje, o primeiro dia, começou ontem. E quando a gente entende que uma festa espiritual está começando, um avivamento, um trabalho de Deus, que Deus desceu ao coração da liderança da igreja, e nós como igreja do Senhor temos que entender o seguinte: são dias oportunos para eu experimentar algo que eu ainda não experimentei. Quem acredita nisso? E a semana passada Deus começou a falar comigo, aí quando a pastora Dália me falou, eu falei assim: eu creio que esses dias que vocês vão viver o extraordinário de Deus. E quando eu cheguei aqui, eu já entendi, eu falei: eu quero fazer parte disso. E eu já estou fazendo, porque Deus me trouxe para cá para também viver isso, viver parte desse extraordinário de Deus. E eu quero adentrar a palavra de Deus. Eu quero que você me dê um pouco da sua atenção, porque ainda que a minha voz não seja a voz mais agradável ao seu ouvido, escute a voz de Deus através da minha voz. Entenda o que Deus quer falar com você, a forma que Ele quer ministrar o seu coração. E eu tenho certeza que você vai sair daqui abastecido, alimentado, experimentando
resposta de Deus para a sua casa, resposta de Deus para a sua família, provisão de Deus. Porque eu estava pensando que tema que, Senhor, que eu vou colocar nesse sermão de hoje, mas não tem um tema específico, mas poderia ter o tema seguinte: o instantâneo de Deus, o imediato de Deus, o já de Deus. Ele é o que faz já. Olha no relógio, quem tem relógio aí? São exatamente 20 horas e 46 minutos, é isso? Só agora eu vou, com a permissão do pastor, só agora eu vou. Você pode até olhar no celular, olha aí, no celular, que horas são agora? Ok. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto eu estou na presença do Senhor adorando, Ele está realizando, amém? Enquanto eu estou aqui entregando o meu louvor e a minha adoração, Ele está realizando. E quem deixou necessidades na sua casa? Quem deixou? Olha aí. Quem deixou alguma situação que você falou: meu Deus, eu gostaria que o Senhor fosse lá e resolvesse aquilo que eu não posso resolver. Eu gostaria que o Senhor fosse lá na minha casa e tratasse aquela situação. Alguns de repente falam: não, em casa está tudo bem, mas lá no trabalho tem uma situação. Na minha casa está tudo bem, mas na casa da minha mãe tem uma situação. Na casa do meu pai, na casa... Ou seja, nesse exato momento que você está aqui, quem crê que o Senhor pode estar realizando lá? É sobre isso, nessa noite, que o Senhor tem para o meu coração, para o seu coração, uma palavra revelada do altar do Senhor, que vem do trono de Deus, para abençoar, para ministrar, para sarar, para curar e para renovar a fé de alguém. Porque a fé deve ser exercitada como quem vai na academia aqui? Deixa eu ver, quem vai na academia? Você exercita o músculo lá e você sente que o músculo foi exercitado. E a fé também é assim. É noite de nós sairmos daqui exercitando a nossa fé, para experimentarmos o extraordinário de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 4. Versículo 43, quem achou diz amém. Vamos ler. A cura do filho de um oficial do rei. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, à Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa. Porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde a água fizera vinho. E ali, um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum, ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes os sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os servos que anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes: pois que hora se achará melhor?
E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Então, pois, o pai... Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma hora que Jesus disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Amém? Quem já entendeu o que Deus está liberando nessa noite? Como é bom quando a gente já começa a entender o que o Senhor está liberando, o que o Senhor está dizendo. Nós vemos que Jesus, Ele não pôde operar muitos milagres na sua terra natal, porque a incredulidade tomou conta de corações ali. E todo lugar aonde a incredulidade ela tem lugar, diminui-se a probabilidade de acontecer aquilo que em outros lugares que está fervendo a fé, vai ver. Isso é natural, porque Jesus não é forçoso. Eu aprendi isso, que Jesus, Ele é um cavaleiro, Ele bate, Ele quer ver a sede daquela pessoa, a fome daquela pessoa, Ele quer que aquela pessoa o deseje, muito mais do que o milagre. Então, um lugar onde a incredulidade está, e a gente conhece alguns, tem muitos lugares que Jesus não é bem-vindo. Falar do nome de Jesus é proibido. Falar que é cristão, não serve para andar aqui, não serve para ficar aqui. Ah, você é crente, então não tem lugar para você aqui. Então tem muitos lugares que quem é um pequeno Cristo não é bem recebido. Quem viu o que aconteceu lá na Colômbia? Acharam os corpos daqueles... Inclusive tinha missionários da Quadrangular. Lá na Colômbia, as Farc, aquele grupo terrorista lá da Colômbia, sequestrou pastores, missionários, pastoras, estavam desaparecidos desde abril, e encontraram uma vala com 8 corpos. Então tem lugares que Jesus não é bem-vindo, os profetas não são bem-vindos. Então, logo o Senhor fala, um coração fechado, um coração que não quer acreditar, que não quer crer, como que vai receber? Porque sempre Jesus dizia para os homens ou para as mulheres que no caminho receberam o favor dele: vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te salvou, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aqueles que creem, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que se derramam na presença do Senhor, vão receber galardão do Senhor, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o temem, daqueles que o adoram. Ele tem recompensa para quem está na sua presença numa segunda-feira adorando a Ele. Quem acredita? Ele tem recompensa para você, Ele tem providência para você, porque você poderia estar em outro qualquer lugar, mas você escolheu o melhor lugar, você escolheu a melhor parte, e esta parte não será tirada de você. Você está aos pés de Jesus nessa noite, ouvindo Jesus, apesar de um canal humano como eu, poderia ser outro, mas Jesus está falando, é a palavra de Jesus. Então Jesus, Ele diz que o profeta não tem honra na sua própria pátria. E muitas vezes é assim. Tem profetas aqui que não são honrados como deveriam ser honrados. Tem profetas aqui que deveriam ser mais honrados do que estão sendo honrados. Quem está perdendo é quem não está honrando. Porque quando você honra um profeta na qualidade de profeta, você tem galardão de profeta. Quem está entendendo o que Deus está falando? Cuide do seu pastor, cuide da sua pastora, cuide dos pastores, cuide daqueles que cuidam de você.
Quando a gente aprende a cuidar de quem cuida da gente é melhor cuidado. Na pandemia, um pouco antes da pandemia, eu fiz uma pergunta para a igreja. No culto de Santa Ceia, obrigado. Eu fiz assim a pergunta: quem orou por mim hoje? Deus já está falando aqui. Quem orou pelo seu pastor hoje? Tem um irmão ali que já fez assim rapidinho a mão, mas eu só vi uma mão até agora. Mas não fiquem constrangidos, eu não quero constrangê-los, mas eu quero contar o que aconteceu lá na nossa igreja, porque lá acontecem umas coisas que talvez aqui não aconteçam. E mais ou menos 100 pessoas no culto de domingo, umas 5 ou 6 pessoas se manifestaram. Eu falei, não pode mentir, que senão Ananias e Safira vai cair duro aqui. Orou ou não orou? Umas 5 ou 6 pessoas levantaram as mãos. Eu fiquei pensando, eu falei assim, quem orou por mim e orou pelos pastores? Às vezes o profeta não é honrado na sua própria pátria, mas quem pede oração para o profeta? Quase todo mundo. Pastor, vem orar aqui. Pastor, o senhor vai visitar lá no hospital? Pastor, o senhor pode orar pelo meu filho? Pode orar pela minha sogra? Pode orar pelo meu papagaio? Pode orar pelo meu... Não é assim? Eu falei, então vocês vão se levantar agora e vocês vão perder a oportunidade, né? Vocês vão orar por nós. Aí veio a pandemia. E aí aquele isolamento, né? Lugares separados, aquele medo no ar. E aí eu falei, a igreja está nesse momento agora, passando a pandemia, eu acho que deve estar mais quebrantada. Aí aqueles recessos que tinha, a igreja estava um pouquinho cheia. Eu perguntei, irmãos, um tempo atrás eu fiz uma pergunta, eu quero perguntar de novo: quem orou por mim e pelos pastores da igreja? E levantou os mesmos irmãos que estavam na brecha. Ainda bem que tem alguém na brecha. Ainda bem que tem alguém que não sai da posição. Aqueles soldados guerreiros, valentes. Mas por que o Senhor está tratando isso aqui nessa noite? E tem coisa que está vindo tudo quentinho agora, que não estava nada no esboço não, é quando o Senhor quer liberar mesmo. Orem pelos vossos pastores, honrem os vossos profetas, porque vocês vão receber a galardão e honra sobre as suas vidas. Ore, coloque no joelho: Senhor, ó meu pastor lá, cuida dele, cuida da esposa dele, cuida dos filhos, cuida da família, cuida dos pastores, dos servos, cuida deles, porque eles vão prestar conta de mim, Senhor. Que coisa séria, eu não queria estar no lugar deles. Eu não queria estar no lugar deles. Eles vão ter que prestar conta de mim. Então, Senhor, cuida deles. Mas Jesus está falando que o profeta é desonrado muitas vezes na sua pátria, porque Jesus sentiu isso na pele. Jesus percebeu isso na própria pele. Então ele sai, ele vai para outros lugares. E o Jesus está aqui diante do segundo milagre que ele está realizando. Este homem tem um problema na sua casa, e quando eu falei que é bom a gente, nessa noite, a gente vai ficar olhando no relógio, porque a gente não sabe, a qualquer momento o Senhor está fazendo um milagre na casa de alguém, assim como Ele fez na vida deste homem. A qualquer momento a gente está aqui, pela fé nós podemos crer que agora são exatamente 9h21, é isso exatamente. Quem acredita que de repente não entendeu a mensagem no começo, mas agora está entendendo, está falando, é agora às 9h, Ele está visitando aquele enfermo, Ele está visitando a minha casa, a minha família, o meu trabalho, as minhas finanças. O Senhor está cuidando daquilo que eu não posso cuidar, quando eu busco a presença dEle. Foi isso que esse homem fez. Eu vou buscar aquele que pode, eu vou buscar aquele que tem, eu vou buscar aquele que pode fazer o que nenhum médico fez. Porque esse homem, sendo oficial, ele tinha à sua disposição médicos. Tinha. E não era qualquer médico, o convênio dele da época lá era o melhor.
E aí de repente ele chega nesse médico, porque ele era um oficial. Meu filho não está bem esses dias, vai lá, vai, toma remédio, e faz, as coisas não estão resolvendo, as coisas não... E assim, muitas vezes a gente corre primeiro, né? Aquilo que a gente enxerga primeiro, nas medicinas, a gente corre primeiro naquilo que, opa, não, eu vou pegar ali um dinheiro emprestado para resolver essa situação, mas muitas vezes a gente esquece que se a gente for para o joelho, ele pode trazer a evidência das coisas que não aconteceram ainda, ele pode trazer aquilo que a gente precisa experimentar. Mas provavelmente esse homem, sendo um oficial, ele buscou recursos ali, porque ele tinha direito a isso, mas não resolveu. Então ele vai diante daquele que pode resolver. E nessa noite nós estamos aqui diante dele. Aleluia. Nós já sentimos a presença do Espírito Santo aqui, já sentimos aquele mover, uma atmosfera de adoração, ele dizendo: eu estou aqui, eu recebo o louvor da minha igreja que me adora, eu estou na casa. Então quando este homem, ele vai até o Senhor, porque o seu filho está enfermo, ele ouve que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, ele ouviu. É interessante isso, é interessante. Tem pessoas que às vezes elas estão meio que relapsas, elas estão meio que sonolentas, elas estão meio que dormindo, aí quando vem uma necessidade, aí ela fica... Quando aperta o negócio, ai meu Deus, eu não vou perder um dia da campanha, porque o negócio está feio. Estou falando a verdade, irmãos, amém? Não é assim? Quando as coisas estão tudo tranquilo, a conta está bem, o trabalho está tudo bem, a gente fala, eu vou ficar por aqui hoje, eu não... Mas às vezes quando as coisas apertam, aí a gente vai para os pés do Senhor, a gente vai recorrer, mas é muito melhor quando o nosso coração, em todo o tempo, ele está diante do Senhor derramado. Tem necessidade? Eu estou na presença do Senhor. Não tem necessidade? Eu também estou adorando o Senhor, porque eu não adoro o Senhor por aquilo que Ele pode fazer, mas eu o adoro por aquilo que Ele é. Esse é o verdadeiro adorador, que não adora por circunstâncias ou circunstancialmente, mas adora por aquilo que Ele é. Mas esse homem, ele não tinha adoração, mas ele tinha um clamor. De repente alguém aqui estava aqui, o mover de atmosfera, e de repente o clamor estava tão grande dentro dele que ele nem conseguiu. Assim, irmãos, é? Às vezes a gente está no culto e parece que não está no culto, sim ou não? Às vezes a gente está no culto e a guerra está tão grande, a batalha está tão grande. Eu não sei, de repente alguém está aqui, mas está sob efeito de remédios. De repente alguém veio para o culto, mas tomou um remédio tarja preta, para poder ficar aqui no culto, para poder ficar acordado no culto, ou para poder estar cultuando. Eu não sei, o Espírito Santo está ministrando assim, dessa forma. De repente tem alguém que está aqui, mas está com dor. Tem alguém que está aqui, mas o coração está apertado, porque deixou uma situação terrível em casa. Na hora que eu estava aqui adorando, e o Senhor ministrando no meu coração. Tem pessoas nessa noite aqui que estão com lágrimas retidas, não está nem conseguindo chorar. Mas nessa noite o Senhor vai entrar com providência, com cura. Essas lágrimas vão cair, você vai poder sentir o alívio. Deus falou de alívio já, Deus já falou aqui. Você vai sentir o alívio de Deus na sua alma. Você vai sair daqui, meu Deus, eu estou pensando em ir para terapia, para psiquiatra, psicólogo, e às vezes um culto, um dia, um momento da presença do Rei é tão terapêutico que a gente não precisa ir atrás da medicina. Um encontro com Jesus muda tudo. Um encontro com o Mestre muda sentenças, muda diagnósticos.
Um encontro com Jesus, um encontro. Quem está nessa noite entendendo que está diante do encontro com Jesus, nessa segunda-feira, para receber dEle, para adorá-lo, para ver o milagre acontecendo, o extraordinário vai acontecer, porque nós estamos encontrando com o Rei. Foi cantado aqui, mas eu só trouxe um aleluia para o Rei. Ah, querido, um coração quebrantado e contrito, arabaia, shurikandarabas. Um coração quebrantado. Tem coração quebrantado aqui do lado direito, tem coração quebrantado aqui do lado esquerdo, aí em cima tem corações quebrantados, aleluia, que estão prontos para adorar, para se prostrar, para se derramar. Aleluia, eu sinto uma graça nessa noite, o Senhor confirmando que Ele está liberando curas nessa noite. É uma noite de cura, é uma noite de milagres, é uma noite do toque do Senhor. Aleluia, aleluia. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou. É noite da gente colocar o nosso clamor diante dele, o nosso rogo diante dele. É noite da gente colocar. E ele rogou. Aleluia. Que ele descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Jesus, vai lá hoje. Jesus, desce comigo. Jesus, entra no meu carro e vai comigo, para o Senhor resolver aquilo que eu não posso resolver. Jesus, desce, me acompanha, por favor. O meu filho está morrendo. Então Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Porque nós somos muito parecidos com o povo dessa época. Não muda, a tecnologia veio. Mas muitos só creem na hora que vê acontecendo. Muitos só dão crédito na hora que acontece. Enquanto não acontece, fica duvidando. Será que Deus pode fazer mesmo? Eu escuto tanta coisa que Deus fez por aí, mas na minha casa não. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. É noite de você exercitar a sua fé. Eu estou batendo nessa tecla, o Espírito Santo está falando. É noite de você exercitar a sua fé. Tem gente que a fé estava meio travada e Deus está falando. É noite de você crer naquilo que você não estava crendo. Porque alguns já jogaram a toalha. Eu já desisto dessa causa. Quem já jogou a toalha aí? Tem gente que já jogou a toalha. Ah, Senhor, aquele lá, aquela situação não dá mais. Eu já jogo a toalha, não acredito mais. E o Senhor está falando assim: se você crer, diga aí para quem está do seu lado, se você crer, você vai ver a glória de Deus. O extraordinário de Deus vai acontecer. Disse-lhe o oficial: Senhor. Ele já tinha rogado. E quando a gente precisa, a gente é assim mesmo, né? Bate uma vez, bate duas, se necessário bate três. E a gente está: oh, Jesus. Ele já tinha rogado, mas agora Jesus, desce comigo depressa, Senhor. Jesus, vai rápido comigo, é rápido. Tem hora que a gente está assim: Senhor, eu preciso de algo rápido, porque eu já estou cansado.
Senhor, eu preciso de algo instantâneo, algo para já, algo que só o Senhor pode fazer. Mas desce comigo rápido, antes que ele morra. Olha no relógio de novo aí. Olha aí. Jesus vai liberar a palavra dele. Aleluia, ele vai liberar. Olha no relógio aí. Jesus vai liberar a palavra. Quem acredita que quando Jesus libera a palavra acontece? Aleluia. Quando a palavra é liberada do trono, a palavra revelada, a palavra vem, acontece. Aleluia. E Jesus vai liberar a palavra. Então Jesus lhe disse: vai, o teu filho vive. Aleluia. Ei, você pode ir embora tranquilo, porque eu já liberei o milagre lá na sua casa. Você pode sair daqui crendo. Você pode sair daqui esperançoso, porque eu estou liberando a palavra. O teu casamento vive, o teu filho vive, a tua filha vive, a tua empresa vive, a tua saúde vive. O cardiologista te deu, o teu coração vive. Jesus está liberando a palavra nessa noite. É vida, é vida. Jesus está liberando a palavra. O teu filho vive, a tua filha vive, a tua casa vive. Aleluia. Súbia, receba aí a palavra. Ele está liberando. Olha no relógio, olha no relógio, exercite a tua fé. Ei, vida nesta hora. É vida agora, 21h13. É a hora que Jesus está liberando. Recebe vida, o teu filho vive. E agora vem a parte mais linda, porque Jesus está liberando a palavra dele desde quando ele veio à terra, mas nem todo mundo crê. Desde os 11 anos ele já estava lá no templo liberando a palavra, mas nem todos acreditam, nem todos dão crédito. Isaías já disse: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Mas agora essa parte é linda. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse. E a irmã creu na palavra que Jesus disse. E a outra irmã ali também creu na palavra que Jesus liberou. E aquele jovem ali também creu, e o Senhor liberou. E aqui na frente também, lá em cima. Então, tem gente que está entendendo. Eu estou crendo na palavra que foi liberada. Eu estou crendo que tem uma unção na palavra que foi liberada. Eu estou crendo. Assim como este homem creu, eu também estou crendo. E foi-se. E daqui a alguns minutos a gente vai. Daqui a alguns minutinhos a gente está partindo. E tem um tempo para a gente chegar em casa. Alguns tropeçam aqui e já caem dentro de casa. Outros demoram um pouquinho mais. Mas tem um tempo para chegar em casa. Só que a palavra já foi liberada. Aleluia. Não importa se você vai passar na padaria, vai passar no mercado, aonde que você vai até você chegar na sua casa. Aquele homem teve que
fazer a viagem até a sua casa. A gente não sabe quantos minutos ele gastou até a sua casa, se foi algumas horas, mas ele imediatamente ele crê e ele desce logo. E saíram ao encontro os seus servos. Ele tinha uma condição boa, ele tinha servos. Mas o dinheiro dele, a condição dele, a estatura dele, a posição dele não adiantou nada. Porque não é o que eu tenho, é onde eu creio. Não é quanto eu ganho, mas é aquele que me traz o sustento. É Ele que faz todas as coisas. É aquele que me sustenta, é aquele que é a rocha. É Ele que faz todas as coisas. Então esse homem, os seus servos já chegam nele e falam: meu senhor, o seu filho está vivo. Aleluia. Ei, de repente alguém vai chegar em casa e de repente alguém vai falar: olha, aconteceu algo aqui, enquanto você estava lá na igreja. Aconteceu algo aqui, olha. Ele foi curado, ela foi curada, olha, ele foi tocado, olha. A perturbação foi embora. O mal foi embora. E a notícia, ele recebe aquela notícia: o teu filho vive. Mas aquele homem, aleluia, aquele homem, ele entendeu que foi na hora que Jesus liberou a palavra que estava acontecendo. Ele creu e tinha tanta convicção que logo ele desce para a sua casa. Você já viu? Eu lembro que meu pai conta isso, que o missionário Manuel de Melo, ele era bem ríspido, né? E aí disse que ele orou pelos irmãos e tal. Aí quando terminou o culto, uma irmãzinha foi pedir oração para ele. Aí ele falou: irmãzinha, eu não vou orar não. Aí ela: por quê? Quando você vai na casa de alguém e alguém serve um banquete na mesa, e você almoça ou você janta, você se sacia ali, depois que acaba a comida, você pede comida de novo? O Senhor está liberando, é a hora de você pegar. O Senhor está dando, é a hora de você receber. Nós vamos orar e é a hora de você pegar. Aí depois que acaba o culto: pastor Moacir, ora por mim. Pastor Daniel, ora por mim. Mas Deus está liberando. Ele já está fazendo. E esse homem tinha tanta convicção que agora ele pergunta: e que horas que ele foi curado? Ei, quem lembra do relógio? Quem lembra na hora que você olhou aí? Você guardou? Quem guardou o horário? Você olhou umas 2, 3 vezes. Você tem que guardar pelo menos um. 9 horas. Opa, 9h15. Eu olhei umas 3 vezes. Olha, 8h46. Foi a primeira hora que eu... Opa, guarda aí. Esse homem tinha tanta convicção que ele vai perguntar: e que horas? E aí eles disseram: ontem. A gente não sabe se esse homem foi direto ou se ele parou, dormiu, como que foi a viagem dele, mas o texto está dizendo que no dia anterior estava acontecendo um milagre, e ele fica curioso para saber que horas que era o milagre. É porque tem milagre que está acontecendo aqui que talvez você não vai saber hoje. Ó, ei, tem gente que já pegou. Porque você vai ligar de repente para o parente que está lá, e de repente você não vai conseguir ligar hoje porque já está tarde. Hã? Quem pegou? Quem entendeu aí? Você não vai conseguir falar com o parente hoje. Ele está fazendo hoje. Mas a testificação pode ser amanhã.
Quem está entendendo? Se coloque sobre os seus pés. Na hora que Jesus está liberando aqui, Ele está tocando lá. Na hora que Jesus está liberando a palavra aqui, Ele está visitando lá. Quem acredita nisso? Quero chamar o pastor Moacir. A gente tem que ser sábio, né, pastor Pedro? Se não entrega no horário, você não volta mais. Tem que deixar sempre uma gordurinha, que aí o pastor lembra da gente e fala: vamos chamar aquele irmão de novo, que ele entregou no horário. Eu quero que o senhor ore como pastor dessa igreja, porque eu também vou receber esta oração de confirmação daquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas nessa noite. Ele já liberou, amém? Eu vou ficar junto com ele aqui, nós vamos orar juntos. Aleluia. Amados, em nome de Jesus, aí levante suas mãos para o alto, vamos orar. A palavra já foi ministrada, o Senhor já falou através do servo dele, e agora nós vamos aqui, como diz a palavra do Senhor, nós vamos concordar aqui na terra e será concordado no céu. O que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. A palavra profética já veio sobre a minha vida, sobre a sua vida, e agora nós vamos louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor e concordar com tudo aquilo que foi ministrado aqui. Pai amado, em nome de Jesus, na tua presença nós entramos, Senhor Deus, agora em agradecimento a ti, Pai amado, pela tua palavra que foi ministrada pelo teu servo, Pai, uma palavra profética para as nossas vidas, e o Senhor é aquele que conhece todas as coisas, é tendetor, Pai amado, de todo o conhecimento, toda a sabedoria, sabe de cada vida aqui o que acontece, Senhor Deus, conhece cada um de nós de forma individual e particular, e eu tenho certeza, Pai amado, que a tua palavra foi ministrada e caiu como uma semente, Pai amado, numa terra boa, que vai produzir frutos para teu louvor e para a tua glória. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos ser marcados aqui nesta noite por esta palavra, Pai, e possamos lembrar do dia e da hora, porque o teu milagre já chegou. A obra, Senhor Deus, que o Senhor já fez, foi estabelecida em nossas vidas, e nós queremos testemunhar para a tua glória, para o teu louvor e para a tua honra. Deus, em nome de Jesus, que a tua provisão que já chegou, que a tua cura que já chegou, a libertação que já chegou, nós possamos, Pai, agora apalpar, Senhor Deus, possamos colocar as nossas mãos e testemunhar para teu louvor e para a tua glória, porque tudo, Senhor Deus, fez, a tua palavra foi ministrada, e nós cremos no nosso coração. É a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus. Só quem crê aplaude e glorifica ao Senhor.